Bom dia, o grupo é composto por Mariana, Maria Eduarda Almeida, Micaela, Amabile, Daniele, Maria Eduarda Rosa e Bruno. Eu vou falar um pouquinho sobre a origem da filosofia. A filosofia tem início na antiguidade, quando surgem as cidades-estados na Grécia Antiga. Antes disso, o pensamento, a existência humana e os problemas do mundo eram explicados de maneira mítica. Ou seja, as explicações estavam baseadas na religião, na mitologia, na história dos deuses e até mesmo nos fenômenos da natureza. Assim, com o surgimento da polis grega, os filósofos que na época eram considerados enviados dos deuses começaram a investigar e sistematizar o pensamento humano. Com isso, surgem diversos questionamentos, que até esse momento não possuíam tal explicação racional. O pensamento mítico foi dando lugar ao pensamento racional e crítico, e daí surgiu a filosofia. Qual a importância da filosofia? A filosofia permite ao ser humano compreender melhor a si mesmo, a sociedade e o mundo que o cerca, estimulando uma maior autonomia do pensar, agir e se comportar. A partir dela, e ao longo dos séculos, foram e são fundamentados projetos, pesquisa, produções científicas, artísticas e culturais. É uma área do conhecimento que coloca em questão o próprio conhecimento. Os filósofos, desde a antiguidade, tentaram entender o mundo e tudo que há nele, seja concreto, seja abstrato, de maneira conceitual. A filosofia nasceu com o objetivo de desenvolver uma consciência crítica sobre o mundo, encontrando respostas não mais baseadas na crença e na autoridade. Desde então, a filosofia tornou-se uma área de conhecimento que tem o objetivo de questionar todo qualquer aspecto sobre o mundo, a vida ou o que for relevante para os indivíduos. Para isso, são dadas as respostas lógicas e racionais às questões. A própria pergunta para que serve a filosofia traz a si a reflexão, o espírito questionador e a atitude crítica e filosófica. A filosofia representa a fuga da ignorância e a busca pelo mundo de conhecimento de si e o mundo através do pensamento crítico. O termo filosofia significa amor ao conhecimento. Segundo o filósofo Gilles Deleuze, 1925 a 1995, a filosofia é a disciplina responsável pela criação de conceitos. Os principais temas abordados pela filosofia são a existência e a mente humana, o saber, a verdade, os valores morais, a linguagem e etc. O filósofo é considerado um sábio. Dependendo do conhecimento desenvolvido, a filosofia possui uma gama de correntes e pensamentos, como exemplos temos filosofia cristã, política, ontológica, cosmológica, ética, empírica, metafísica e epistemológica, e etc. A filosofia auxiliar. Refletir sobre a vida. A filosofia possui uma forte ligação com a vida cotidiana das pessoas e faz com que haja uma reflexão crítica ou crie um distanciamento de tudo aquilo que é comum e trivial. Esse distanciamento é importante para que a vida não se torne uma prática automática e possa ser realizadas escolhas conscientes sobre as ações. O ritmo cada vez mais acelerado da vida cotidiana possui um efeito nocivo sobre a liberdade dos indivíduos. Sem a devida reflexão sobre a vida, as pessoas tendem a se aliar de si mesma e não percebe quais são as suas verdadeiras necessidades. A filosofia é a base da ética e da política. Foi o filósofo grego Aristóteles que definiu os seres humanos como animais sociais. Assim, a vida em sociedade apresenta questões sobre o cotidiano e a relação entre as pessoas. Sobre essas relações interpessoais e a definição do bem comum que se desenvolve a ética serve para definir os princípios que sustentam a vida em sociedade,
Sem ela, seria difícil a compreensão sobre o que é o bem, a justiça, as virtudes e outros princípios que orientam as ações. Do mesmo modo, a filosofia serve para desenvolver um conhecimento sobre o Estado, as melhores formas de governo e a participação dos indivíduos nesses processos sociais. Principais filósofos modernos: Michel de Montaigne, Nicolau Maquiavel, Jean Bodin, Francis Bacon, Galileu Galilei, René Descartes, Baruch Spinoza, Blaise Pascal, Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Rousseau, Adam Smith e Immanuel Kant. A filosofia moderna caracteriza-se principalmente por uma guinada ao humanismo, iniciada no renascentismo, e pela valorização incondicional à razão trazida à luz pelo ceticismo e pela descoberta de que o ser humano, independente de instâncias racionais metafísicas como Deus, para descobrir o seu intelecto, estão entre as principais características da filosofia moderna. O ceticismo em relação às crenças antigas e às crenças costumeiras, a valorização da razão, a tentativa de estabelecer os limites do conhecimento humano e a do modo como podemos conhecer o mundo verdadeiramente, e a valorização de uma vida política que entende a existência de um elo entre política e conhecimento.